Oi, pessoal! Meu nome é Aline Simões, sou advogada trabalhista aqui do escritório e hoje eu vou falar com vocês a respeito do processo de vocês. Quanto tempo será que demora? Quais são os passos? Será que eu vou receber logo ou não? Confere o vídeo e aí você vai ficar sabendo de algumas coisinhas. Bom, gente, em primeiro lugar eu queria falar para vocês que cada caso é um caso. Eu sempre falo aqui, a primeira coisa que eu falo, vai depender muito de caso a caso. O que eu vou falar aqui para vocês, gente, é uma coisa bem genérica, é uma estimativa e é mais ou menos o que acontece na maioria dos processos. Não significa que se o seu não aconteceu, o seu advogado está errado. É só para vocês terem uma noçãozinha. Primeiro lugar do seu processo, distribuir a sua petição inicial. Você vai lá no seu advogado, de preferência lá no escritório, e você vai falar comigo, vai fazer a sua entrevista, vou anotar tudo, pegar seus documentos e vou fazer a sua petição inicial. O que é resumidamente uma petição inicial? Ela é a alegação, né, é a explanação de todos os fatos que você reportou para o seu advogado e que ele repassou para o papel, para resumir os fatos que aconteceram com você e o advogado pleitear o direito que você acha que é devido e que ele acha que também é devido, tá bom? Então, é um requerimento que se faz para o juiz. Depois que eu distribuo essa minha petição inicial, pode acontecer duas coisas. A primeira, sair a data da audiência, assim que eu distribuo o processo, e essa data de audiência, ela pode ser mantida ou não, mas quando a gente falar de audiência, eu volto no assunto. Ou pode não sair a data de audiência, porque a determinada vara avalia o processo para ver se está todos nos conformes, para ver se os documentos estão regulares e não marca uma audiência logo de cara. E então, pode acontecer do seu advogado ter distribuído seu processo e ainda não ter saído a data da audiência. Gente, eu tô falando aqui do processo do trabalho, tá? Eu tô falando das varas do trabalho, o escritório é específico trabalhista. Não estou falando da área civil. Lá pode ser que funcione de outra forma. Estou falando na esfera da justiça do trabalho. Então, vamos lá. Saiu a data da minha audiência. E agora, doutor, o que vai acontecer? Corriqueiro que você fique ansioso, queira saber se tem alguma novidade, se não tem. Geralmente, pessoal, as audiências, elas são o início do processo, né? Então, até a data da audiência, geralmente não acontece nada de novo no processo. Então, por exemplo, eu distribuí o meu processo hoje. Minha audiência vai ser daqui 3 meses. Vamos abrir um parênteses só nessa questão da audiência. Quanto tempo vai demorar para marcar minha audiência? Não questione seu advogado a respeito disso, porque a gente não sabe. Tem varas que demoram mais, tem varas que demoram menos, tem tribunais que têm mais processos, tem tribunais que têm menos processos. Então, isso vai depender de cada justiça e de cada vara. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde o escritório atua mais fortemente, comarcas geralmente se marcam audiências antes do que propriamente o fórum em São Paulo, a Barra Funda. E tem varas na Barra Funda, né, aqui em São Paulo, que são 90 varas do trabalho, que eu distribuo no mesmo dia. Um processo, ele cai para daqui 2 meses. O outro processo para daqui 15 dias. O outro processo para daqui 6 meses. Então, não dá para saber, não dá para estipular o prazo, tá? Que vão cair as audiências. Não é o advogado que define qual é a data da audiência, e sim a própria vara e o juiz que adequam a pauta. Superada essa questão, de quando distribuiu até a minha audiência, meu processo vai ter alguma movimentação? Pode ser que sim. Pode ser que a empresa seja notificada e entre em contato com seu advogado para tentar fazer um acordo, ou pode ser que não. O que mais acontece? Acontece de só ter uma comunicação entre as partes na audiência. A maioria das vezes, não significa que no seu caso vai ser diferente, não possa ser diferente, não possa haver uma comunicação do advogado da empresa ou da empresa com você. Aqui eu tô falando do reclamante, tá? Porque é onde se inicia o processo mesmo. Chegada na data da audiência, vai depender do que são os pedidos do seu processo. Pode ser que o seu processo tenha alguns pedidos que a gente denomina como adicional de periculosidade,
adicional de insalubridade ou doença, que são pedidos que, para eles serem avaliados, não necessariamente, mas na maior parte dos casos, eles precisam de uma perícia, uma terceira pessoa, um perito ou um engenheiro ou um médico para avaliar, para ver, porque o juiz, ele não é técnico naquilo, o juiz não é médico para saber se a sua doença vem do trabalho ou não. Ai, doutor, esse perito, se a empresa indicar, vai comprar e não sei o que lá, meu Deus, sou desesperado. Calma, gente, o perito é indicado pelo próprio juiz, é um perito da confiança do juiz. Se tiver pedido de perícia, pode ser que vá para a perícia antes, como pode ser que vá para a perícia depois de ouvir suas testemunhas. Isso você tem que ver caso a caso. Mas, em regra, terá uma primeira audiência, o juiz vai perguntar se tem uma conciliação. Se vocês conseguirem se compor, ótimo. Se não, a sua audiência ou vai ser mandada para a perícia ou ela vai ter a oitiva, tanto de você como das suas testemunhas. Corriqueiro que os meus clientes virem e falem assim: ai, doutora, mas eu vou ter que falar, você não vai falar por mim? Não, gente, vocês são a parte, quem tem que falar são vocês. Então, o reclamante vai dar o depoimento, a empresa vai dar o depoimento, vão ser ouvidas testemunhas, tanto de um lado quanto do outro. Inclusive, gente, aqui em cima eu vou deixar o vídeo que eu falei de testemunhas, tá? Se você precisa de testemunha, quantação, etc. A gente já tem um vídeo no canal do YouTube e um vídeo no Instagram falando a respeito disso. Ouvidas as testemunhas, se tem perícia, ou o processo já foi para perícia, ou ele vai. Estou dizendo que não tem perícia no seu caso. Ouviu testemunhas, o juiz vai julgar meu processo na hora? Não, ele vai marcar uma data posterior para julgar o seu processo. Até a data do julgamento, vai ter alguma novidade? Provavelmente não. Pode ser que tenha uma apresentação de documento novo, isso é corriqueiro. Mas o geral é que não tenha. E aí só haja movimentação quando da prolação da sentença. Quanto tempo essa sentença? Vai depender do juiz. Tem juiz que vai prolatar a sentença em 48 horas, tem juiz que vai prolatar a sentença em 30 dias, tem juiz que vai marcar para 30 dias e vai prolatar em 40. Isso daí não depende do advogado, novamente. Marcação de audiência, julgamento de processo é com o juiz, não é com o advogado. Obviamente, se tiver um atraso muito grande no julgamento, pode sim o seu advogado ir lá e fazer um requerimento. Olha, excelência, você falou que ia julgar em 30 dias, já fazem 60 e nada. Será que aconteceu alguma coisa? Enfim, né? E pode acontecer, mas vejam, 60 dias depois, entendeu? Não é assim, no dia seguinte o juiz tem que julgar o processo. Voltando um pouquinho, se o seu pedido tem pedido de perícia, adicional de insalubridade, periculosidade ou doença ocupacional, vai ter que fazer uma perícia. O juiz vai remarcar a audiência, marcar como uma instrução, que é para oitiva de testemunhas, e antes disso, não extrajudicialmente, porque é um ato judicial, mas fora do fórum vai haver uma perícia técnica. A data, qual que é a data? Alguns juízes combinam com o perito que eles mesmos vão marcar a data da perícia, mas na grande maioria das vezes o próprio perito avisa o advogado. Essas perícias não demoram muito para acontecer não, viu, gente? Elas acontecem em torno de 30 a 60 dias da data da primeira audiência. E aí, o que acontece na perícia? Tem que comparecer. Muito importante, você como reclamante ir na sua perícia, tá? Muito importante. É obrigatório? Na perícia de doença, óbvio, porque senão como é que o médico vai te avaliar? Se você não tá lá, né? Se tá alegando uma doença, não tá lá, né? Mas, quando são perícias técnicas de periculosidade ou insalubridade, não é obrigatório o comparecimento do reclamante, mas é muito importante que ele o faça, porque ninguém mais interessado do que você para explicar para o perito quais eram suas funções e por que você está pedindo esse adicional. Importante também ser acompanhado de um advogado. É necessário? Às vezes sim, às vezes não. Depende do caso a caso. Marcada essa perícia, feita a vistoria, vai sair o laudo e aí vão ter as partes para se manifestar.
Enquanto isso, está correndo o prazo da próxima audiência. Lembra que eu falei? Vai ser marcada a perícia e depois vai ter uma audiência para ouvir as testemunhas? Quando tiver a oitiva das testemunhas, provavelmente o laudo já vai estar pronto. E aí vai estar tudo certinho para o juiz julgar o processo. Então vamos lá. Só fazendo um resumo. Petição inicial, audiência. Se tiver pedido de perícia, vai para a perícia primeiro, marcou a vistoria na empresa, tem uma próxima audiência e depois a sentença. Depois a sentença acabou? Gente, pode ser que sim, pode ser que não. A empresa pode recorrer ou você mesmo pode recorrer. Então é importante os reclamantes entenderem que o recurso é bom para as duas partes. Muitas vezes os reclamantes viram e falam para mim: doutora, não precisa recorrer, o que ganhou tá bom, eu quero receber logo. Mas a empresa também recorre. Então, o tempo é para os dois, tanto para a empresa quanto para o empregado. Então, a gente tem que esperar mesmo o processo seguir o seu fluxo normal. A empresa recorreu, tá? Esse processo ele vai ser remetido para o tribunal. É a segunda instância, sabe? Os desembargadores que falam, etc. Tribunal, o seu processo, ele vai ser reavaliado por 3 juízes, que têm um cargo acima, que são denominados desembargadores. Vai seguir a mesma lógica da sentença, tá? Então é o seguinte, tem um prazo para eles julgarem meu processo? Não, o seu processo vai ser pautado junto com os demais e vai ser julgado junto com os demais. A lista o próprio tribunal tem, o próprio juiz relator é o desembargador responsável pelo seu processo. Embora 3 pessoas votem, o que vai avaliar seu processo e vai pegar para ele organizar e colocar na pauta e dar o seu voto a princípio e os outros vão avaliar para ver se seguem ou não, é o relator. Mas importante, seu processo vai ser julgado por 3 desembargadores. Depois que ele for julgado, doutora, se eu ganhei de novo, pronto, ganhei de novo, agora a empresa não pode recorrer, pelo amor de Deus, manda esse processo para mim, que eu quero receber meu dinheiro. Também não. Pode ser que a empresa recorra uma terceira vez para o TST. Muita gente fala que são 3 instâncias, né? Mas na verdade são 2. A primeira instância e a fase recursal. Mas o TST é um segundo recurso, né? Que a empresa tem para não estou satisfeito, vou recorrer novamente. Esse recurso ele é bem limitado, tá, gente? Então, além de ter que pagar de novo para recorrer, tem muitas empresas que avaliam se tem necessidade ou não, se vão desembolsar o valor para recorrer ou não. Ele tem matérias específicas. Então, muitos casos não são acolhidos, né, por esse recurso. E aí ele é devolvido para o tribunal. E vira e fala, não vou conhecer desse recurso porque não tem os requisitos corretos. A empresa pode, né, ou você como empregado, se não for favorável a você o acórdão, você pode recorrer para o TST em um recurso que se chama agravo de instrumento. Gente, eu não vou entrar no mérito do que é o agravo de instrumento, mas pode acontecer esse recurso. Então, na verdade, é um 4º recurso que a empresa vai ter, ou você também, e que vai direto para o tribunal. E quanto tempo demora? Também não sei. Geralmente processos demoram mais no TST. Eu não gosto de estipular, tá, gente? Porque é muito difícil. Pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore 1 ano, 2 anos, aguardando o julgamento no TST. Isso varia. Hoje em dia tá bem mais rápido porque os processos são eletrônicos, mas ainda assim demora um pouquinho. O que a gente viu aqui é que o meu processo, ele não vai parar na sentença e ele não vai parar no acórdão. Acórdão é o julgamento dos 3 desembargadores. Ele pode ser que sim, vá para o TST lá em Brasília e seja julgado de novo. Depois de Brasília, tem mais recurso? Não aguento mais, doutora. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou sendo bem genérica aqui, então eu estou falando que na maioria dos casos a gente vê que saindo do TST, volta para o tribunal, para o juiz de primeira instância e aí o seu processo começa a correr em execução. Meu Deus do céu, doutora, eu não aguento mais.
Peraí, calma, já teve tanto recurso, agora execução, eu não vou receber meu dinheiro nunca? Vai. Execução é o quê? Seu processo, o seu direito está ganho. Ele está ganho. Só que eu preciso saber qual é o valor desse seu direito. E aí, muitas vezes, há divergência de cálculo, para mais ou para menos. Só que essa fase de execução aí, eu vou falar em um outro vídeo, porque a gente separa a execução definitiva de execução provisória. O que eu quero dizer aqui para vocês é que, mesmo transitado em julgado, ainda tem a parte da execução. Doutora, quanto tempo demora essa execução? Geralmente a execução é um pouco mais rápida do que o processo comum, porque não tem provas a serem produzidas e a matéria é bem restrita a cálculos. De qualquer forma, pode ser que demore um pouco também. Muitas vezes é bom o seu advogado avaliar se vale a pena recorrer ou não para não postergar muito o processo, ou às vezes quando tem uma diferença muito pequena de cálculo em, por exemplo, execução, o processo já correu, já transitou em julgado, já foi todos os recursos, voltou para fazer o cálculo. Eu tô falando que eu tenho direito a 10 mil, a empresa tá falando que eu tenho direito a 8. Avalie para ver se esses 2 mil reais vai valer todo o tempo que você vai perder. Tem que ser feita uma avaliação pelo advogado para ver se realmente a empresa não tem razão naquele cálculo, se a chance de êxito é grande ou não, para, se for o caso, já concorda e recebe. Resumidamente, quanto tempo meu processo vai demorar? Não sei. Essa é uma resposta que a gente não pode dar. A gente estima que os processos, com todos esses recursos que eu falo para vocês, eles demorem de 2 a 3 anos, com todos esses recursos, inclusive o TST, de 2 a 3 anos. Mas pode acontecer também de, no meio desse caminho, ocorrer uma proposta de acordo, uma conciliação, e aí vocês resolverem antes o processo do que demorar todo esse período. Pode acontecer a proposta de conciliação lá no comecinho na audiência e de lá você já encerra seu processo. É o que mais acontece muito de a gente chegar nessa audiência, oferecer uma proposta de acordo, negociar e fechar, encerrar o processo em 3 meses, seu processo está resolvido, porque você fechou um acordo. Mas tem processos que são mais litigiosos e que demoram mais. Então não dá pra gente depender só de acordo para estipular período de processo. Então vai depender se tem uma proposta de acordo ou não, vai depender se tem perícia ou não, vai depender se a empresa tem dinheiro para recorrer ou se você, como reclamante prejudicado, recorre também. Resumidamente, a gente viu o que é isso: distribuição do processo, audiência. Se tiver acordo, encerra o processo aí e você já recebe. Se não tiver acordo, vai para a perícia, se tiver pedido de perícia. Fez a perícia, nova audiência, ouve suas testemunhas, ouve as testemunhas da empresa, vai para a sentença. Da sentença, pode haver um recurso tanto da empresa quanto do empregado. Depois esse recurso vai para o tribunal ser avaliado por 3 desembargadores. Eles julgam esse processo, daí cabe mais um recurso de revista. Desse recurso, pode ser que ele não seja aceito e entrem com um outro recurso que é denominado agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento vai para o TST, é julgado lá e só depois volta para executar. A execução tem a fase de cálculos e apresentam-se cálculos, impugnam-se cálculos e aí finalmente você recebe. Eu estou falando numa fase de execução bem simplificada, não é tão simples assim. Por isso que os processos demoram um pouco quando eles não são feitos por intermédio de acordo. Por isso que a gente sempre fala que é melhor a conciliação, porque a gente sabe quando você vai receber e o quanto você vai receber. Obviamente, você não é obrigado a aceitar acordo, a empresa não é obrigada a fazer um acordo. Se não tiver nenhum tipo de conciliação, o processo vai seguir normalmente. Se tiver algum tipo de conciliação, o processo vai ser resolvido o mais rápido possível. Esse é o bom da Justiça do Trabalho. Existem muitos acordos e o reclamante acaba recebendo bem rápido.
mas acontecem casos que demoram um pouquinho. Média de processos, eu estipularia, doutora Aline, pela minha experiência, que com todos os recursos em execução, em tudo que eu falei aqui, de 2 a 3 anos. Gente, se ficou alguma dúvida, comente o que você achou, se você acha que vai demorar, se você acha que vai ser rápido, se você não quer fazer acordo, se você espera, se você não espera, e quais são as outras matérias que vocês têm dúvida pra gente resolver. Faça-se inscrição no canal, curta aqui o vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.